Bem, pessoal, hoje então a gente inicia a nossa aula de transitórios eletromagnéticos em sistemas de energia elétrica, finalizando um tema da última aula, falando da superposição de efeitos, quando a gente tem o método da injeção de corrente para fazer a análise da TRV. Né? Ficou um exercício para vocês darem uma pesquisada. Então agora eu vou começar repassando, né, sobre isso, fazendo um exemplo, falando que essa superposição de efeitos é suficiente, né? E depois a gente vai para uma outra parte que é para falar de amortecimento. Muito bem, então, pessoal, olha só. Considerando que a frequência de oscilação da componente transitória é maior que a frequência da rede, né? A gente vai fazer algumas considerações aqui, né? Que o tempo de duração do regime transitório é reduzido pela ação do amortecimento, que é provocado pelas resistências da rede, né? Então, até agora nós fizemos os cálculos, né, para fazer os métodos aí apresentados, né? O último o método da injeção de corrente, nós não levamos em consideração as resistências da rede, né? E para facilitar os cálculos, né? Mas vocês vão ver que no nosso próximo tópico, né, a gente vai levar em consideração isso, e é essa resistência que faz o amortecimento, né, da onda. E então esse tempo de duração do regime transitório ele é reduzido por essa ação do amortecimento. Muito bem, então isso nos leva ao quê? Que o interesse é pelos instantes iniciais, quando a gente vai analisar a TRV de pico e a RRRV de pico. Tá? Nos instantes iniciais, eu já tenho o que eu quero. Né? Eu tenho o pico do TRV e tenho a taxa de crescimento. Muito bem, se a gente pensar nisso, né, vocês lembram que nós tínhamos no método de injeção de corrente, nós tínhamos uma corrente, né, injetada no sentido contrário à corrente de curto, né, e com uma defasagem. Tá? Agora, olha só, se a gente pensar aqui que a corrente injetada, né, é uma senoide, né, os cálculos acabam ficando mais complicados, que foram o que a gente viu até agora. Qual a simplificação que a gente vai usar? Nós vamos representar o I de S como o interesse é nos instantes iniciais aqui, né? Em vez de representar I de S como uma senoide, a gente vai representar como uma função linear aqui, uma reta, tá? Porque eu só quero os instantes iniciais, né? Então eu não preciso representar por um seno. Sendo assim, ao invés de usar um IM seno de ômega t, o que a gente usa? Uma equaçãozinha de reta aqui, AT, que é bem mais simples, tá? AT porque ela começa exatamente aqui, né? Se começasse um pouco mais para trás, ela estaria em algum ponto do eixo aqui, né? Aí seria AT mais B, que a reta estaria cortando o eixo Y em B, tá? Então, o que a gente precisa descobrir? A determinação desse coeficiente A, coeficiente angular, que na verdade é a inclinação dessa reta aqui, tá? Muito bem, no ponto inicial. O que eu faço então? Olha só, vamos então derivar, né, a senoide e igualar a zero. Então, tá aqui, né? IM ômega cosseno de ômega t, eu vou derivar esse cara, né? E considerar t igual a zero. Sendo assim, eu fico que a derivada então dessa corrente que é igual a vai ser igual a IM, né, que é o amplitude máxima aqui, né, vezes W. Por quê? Porque o cosseno de zero é igual a 1, né? Se o t é igual a zero aqui, o cosseno de zero é igual a 1, né? Então, na verdade, a gente deriva a senoide, né? Opa, tá aqui, ó, é esse cara que eu vou derivar, né? Então, derivei a senoide, obtive IMW cosseno de ômega t. Daí eu vou igualar essa derivada igual a zero. Quando eu igualo essa derivada igual a zero, eu fico com IMW. Só isso, porque o cosseno de zero é 1, tá? Portanto, a minha corrente agora, ao invés de ser IM seno de ômega t, ela é IM ômega t, tá? Muito bem. Nós estávamos usando, então, uma senoide como excitação, né?
Até então. E nós tínhamos que Vm dividido por ômega L seno de ômega T. Quando a gente fazia a transformada, né, a gente chegava em Vm sobre L, 1 sobre S ao quadrado mais ômega ao quadrado. Isso nós fizemos na última aula. Isso aqui é a transformada da corrente, né, quando a corrente é uma senoide. Agora, para a gente, a corrente vai ser uma reta, né? E como que é essa reta? Quanto vale? Vale Im ômega t. Olha só aquela ideia, pessoal, que eu falei para vocês, quando a corrente não está passando, né? Exatamente aqui um ciclo pelo zero, né? Tem essa defasagem aqui, tá? O início do ciclo não está aqui no zero, está defasado. O que vai acontecer é que essa reta, ao invés de começar em zero, vai começar num ponto B aqui, tá? E esse ponto B vai ser chamado de uma corrente inicial, né? Então, essa senoide é o quê? Im seno de ômega t mais um deslocamento, que é esse aqui, né? Tá? E o nosso IS, que é a reta, vai ser AT mais B, né? Novamente, a derivada deste seno me dá este cosseno aqui, tá? Estamos derivando a corrente e agora igualando, fazendo t igual a zero, tá? Olha só, lembra que cosseno de zero é 1, o que vai sobrar é o cosseno do deslocamento, que é uma constante, né? Então, o meu IS passa a ser IMW cosseno desse ângulo, tá? Muito bem, portanto, IM cosseno do ângulo T mais uma corrente inicial, né? No caso, então, quando a gente não tem o deslocamento aqui, a fórmula é Im ômega t. Quando a gente tem esse deslocamento, a fórmula é Im cosseno do deslocamento, né? Não tem o t, não está aqui dentro. Então não é uma função de t. Isso aqui tudo é um número que multiplica t mais i zero, né? Então o meu a é isso aqui, né? Então isso aqui é igual a a. Deixa eu até pegar aqui meu lápis. Isso aqui é igual a a, né? Muito bem. As soluções, então, não ficam comprometidas trocando essa nossa corrente, que era uma senoide, por agora uma reta. Vamos fazer um exemplo, pessoal, que é o exemplo 1. Nesse exemplo, a gente vai avaliar as condições operacionais da abertura de falta próxima do disjuntor, né? Então, essa falta está próxima. Utilizando o método da injeção de corrente e da superposição de efeitos, tá? Olha só, primeiro a gente vai considerar, só um segundinho, uma TRV que a gente já tinha encontrado antigamente, tá? O circuito é esse, L de Thevenin, C, eu preciso achar V1, que é V de C, né? E o V2 aqui é onde está o curto, né? Abri o disjuntor, não tem mais, novamente, não tem mais o a corrente passando, né? Então tem abertura mecânica e abertura elétrica, tá? E aí eu posso começar a calcular as grandezas, né? Já fizemos bastante esse cálculo, né? E vamos continuar fazendo. Então, atenção, 132, né? Como é trifásica, né? Fase neutro, 132 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 2 para ser valor eficaz, 107,78 kV, né? A minha reatância indutiva, o que que é? É a tensão ao quadrado dividido pela, olha só, opa, tensão ao quadrado dividido pelo meu nível de curto-circuito aqui, ou potência de curto-circuito, tá? Muito bem, cheguei então a 4,36 ohms, né? Nas últimas aulas a gente falou porque que passei todas essas fórmulas certinhas, né? Então é só, se alguém quiser relembrar lá, é só olhar. Muito bem, cálculo de, aqui a reatância indutiva, cálculo de L, né? Então a gente sabe que XS é L vezes W, tá? Muito bem, se eu tenho o XS, é só eu dividir pela frequência da rede, 377, né? Radianos por segundo, eu obtenho 11,55 milihenry, né? Que é a minha indutância. Muito bem. A
O meu ômega zero, né, que é diferente desse ômega aqui, que esse aqui é 2π vezes 60 Hz, é 1 sobre raiz de LC. Né? Achei o L aqui, o valor do capacitor já vem aqui, capacitor de fuga, né, representando aí as correntes de fuga. Tá? Então, o meu ômega zero me dá em torno de 169.882 radianos por segundo. Né? Lembra que eu sempre falo que ômega zero é muito maior que ômega, né? Porque olha só, quase 170 mil para 377. Por isso que lá naquelas fórmulas a gente praticamente, aqui, né? Esse valor é muito maior que esse, né? Então esse aqui poderia ser descartado. Olha só. Aí eu tenho a minha frequência F0, né? Que é a frequência que a gente pega o ômega zero e divide por 2π. Então, é uma frequência também que só depende de LC, né? Os componentes da rede aí. Chego praticamente em 27 kHz. Por que eu preciso achar esse F0? Porque ele vai ajudar a gente a fazer a RRRV, né? Tá? A TRV de pico, duas vezes esse valor aqui. 107,78 vai me dar 215,6 kV. Tá? E aí, o meu RRV é 2Vm, que é isso aqui, né? Dividido por T0 dividido por 2. Quanto que é T0? T0 é 1 sobre isso aqui, né? T0 é 1 sobre F0. Então, 1 sobre 27 está aqui, né? Tá? Muito bem, dividido por 2. Isso aqui vai me dar aproximadamente 11,7 kV por microsegundo. Né? Então, por isso que eu considero esse valor em kV, né? E considero aqui 1 sobre 27, vou considerar em microsegundos, tá? O resultado. Deixa eu mostrar para vocês então. Olha só. Aí, na verdade, o que eu quero mostrar para vocês, isso aqui vem para cá. Pronto. Né? Olha aquela figura, né? Quando eu tenho a corrente iniciando aqui, né, no ponto zero, então não tem defasagem. E aqui se tivesse a defasagem, tá vendo? Só para ficar mais claro para vocês enxergarem aí. Muito bem. Vamos voltar aqui para as nossas anotações. Olha só, então, esses foram os valores que nós obtivemos, né? E se a gente pilotar isso aqui, a gente vai ter a figura da TRV. Muito bem. Agora, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar esse IS, que é IM ômega T, né, da simplificação, da superposição de efeito, e fazer a transformada de Laplace. Né? Da tabela de transformadas, você fazer a transformada de um t vai dar 1 sobre s ao quadrado. Então, isso aqui é aquele par de transformadas, né? Se eu estou no tempo, vou para a frequência, é isso. Se eu estou na frequência, faço a transformada inversa, obtenho isso. Tá? Então, tudo isso aqui, gente, ó, Im ômega é constante, né? E a transformada de t é 1 sobre s ao quadrado. Então, por isso que a transformada de i vai dar imw dividido por s ao quadrado. Tá? Muito bem. Lembramos que a TRV, né, ele é o circuito é um circuito em paralelo, nós vimos na última aula, né, quando a gente faz a injeção da corrente, a gente fez aquele circuito equivalente, né, fica todo mundo em paralelo, daí a tensão TRV é uma tensão que está ali em paralelo, tá? Então, essa tensão é o quê? Corrente vezes a impedância, né, impedância total. Nós achamos essa impedância lá na página 7. Opa, na aula 7, na página 28 do material de apoio, está lá como a gente conseguiu essa impedância aqui. Ó. A gente fez a transformada, todo aquele transformada, por exemplo, frações parciais, e chegamos nisso daqui. Tá? IS, então, é IMW dividido por S ao quadrado. E a impedância do circuito em paralelo, um circuito somente com um LC, né? Me deu isso daqui. Eu posso cortar esse S com esse ao quadrado, né? E troco de lugar, esse C vem para cá e o S que sobrou vem aqui para dentro. E aqui fica 1. Né? Então eu tenho aqui, a minha TRV vai ser IMW
sobre C, uma constante, e aí eu faço a transformada inversa disso aqui, né? Tá? Fazendo a transformada inversa, que nós já conversamos sobre isso, até falei frações parciais, mas não, aqui primeiro a gente só fez a transformada direta, depois a gente faz frações parciais e faz a transformada inversa, né? Então a minha TRV fica IMWC ômega zero ao quadrado, 1 sobre cosseno de ômega t. Muito bem. Lembrando, vamos lembrar um pouquinho do circuito de pré-abertura, né? Antes da gente abrir a corrente e fazer a inserção, abrir o disjuntor e fazer a inserção lá do método da injeção de corrente, nós temos o que nesse circuito aqui, né? Ó, a gente tem que regime permanentes, né? Nem preciso considerar o capacitor. VM é IMXL, né? Que é a corrente vezes a reatância. XL é ômega L, então IM é ômega L, tá? Muito bem. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, né? Eu dividi pelo inverso desse, né? Lembra? Divisão de frações, copio o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Então, isso aqui dá isso. Isso aqui dá isso, isso aqui dá isso, tá? Tô só mostrando o caminho para vocês, para ver por que que isso aqui vai ser chamado de VM, né? Porque se a gente lembrar da fórmula da TRV, era VM, que multiplica 1 menos cosseno de ômega zero t, tá? Muito bem. Eu posso multiplicar aqui e embaixo por um capacitor, né? Porque se eu cortar isso, eu volto nisso. E o que que é 1 sobre LC? Ômega zero ao quadrado, né? Então, estou fazendo de trás para frente aqui, ó. Como que isso virou uma VM, né? Ó, substituo o ômega zero por isso, tá? Deu isso. Corto esse com esse, dá isso. Copio o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo, dá isso. Né? O que que é ômega L? XL. E MXL é VM. Então, eu posso trocar isso aqui tudo por VM. Tá? Se a gente plotar essa curva aqui, o que que vai me dar? 107, na verdade, então, a TRV é 107,78 kV. 1 menos cosseno de 169,882T. TRV de pico 215,6 kV e RRRV 11,7 kV por microsegundo. Resultados idênticos ao equacionamento tradicional que nós fizemos, ou seja, esses resultados aqui são idênticos a esses resultados aqui, onde na TRV nós consideramos uma senoide. E aqui nós consideramos a corrente uma reta. Tá? Então, essa é a diferença aí. Os resultados são iguais. Tá? Muito bem. Então, agora a gente finalizou essa parte, a gente começa uma outra. Tá? Pessoal, se alguém tiver dúvida, vai me falando aí. Transitórios de chaveamento é o amortecimento. Né? Nós não consideramos os resistores da rede, o que facilitou o nosso cálculo. Se nós tivéssemos apareceria uma exponencial negativa lá no meio das fórmulas. E isso, né, complicaria os cálculos, mas mostraria por que o transitório, né, ele tem um pico e depois ele vai amortecendo. Só que nós veremos nessa parte agora que, inclusive, eu posso colocar um resistor, né, junto lá, em paralelo com a fonte de corrente, justamente para tentar controlar o valor da TRV. Então, se eu tiver um disjuntor que ele aguenta no máximo um tanto de TRV, a gente pode colocar um resistor lá em paralelo para diminuir esse valor do TRV, ficar dentro dos parâmetros lá do disjuntor e poder usar esse disjuntor, né? Tá? Então, eu só vou passar rapidinho aqui a teoria com vocês, mas a ideia é essa, a gente vai introduzir um resistor para poder controlar o pico da TRV. Olha só. Então, de um modo geral, as oscilações nas correntes ou tensões devido a alguma mudança abrupta na topologia das redes, né, possuem características amortecidas. Mudança na topologia é um curto, né? Razão pela qual são denominados fenômenos transitórios,
né? Embora não consideramos a presença de resistência nos cálculos para facilitar, elas existem, né? O que torna as oscilações amortecidas. Então, o objetivo dessa parte é investigar as influências dos parâmetros das redes elétricas no comportamento transitório das tensões e correntes em relação ao amortecimento das oscilações. Aqui a gente está falando de resistência, né? Tá? A gente vai inserir uma resistência, a gente vai fazer um controle, não existe na rede, a gente vai lá e insere, né? E a gente vai avaliar procedimentos para controle que podem ser implementados nos dispositivos de chaveamento, né, os nossos disjuntores, visando o amortecimento das oscilações, né, ou seja, as amplitudes e o tempo de duração desses fenômenos transitórios. Então a gente vai conseguir controlar a amplitude e o tempo. Vamos então constatar a presença do amortecimento, reduzir algum parâmetro ou mesmo amortecer um transitório de forma mais rápida, se necessário. Tá? Porque até agora a gente só fez análise do TRV e do RRV. Nós falamos, pessoal, tem um equacionamento tradicional para calcular o TRV, né? Pega o circuito, equação diferencial, transformada de Laplace, circuito equivalente, cálculo de V, tá aqui. Ou pelo método da injeção de corrente. Pessoal, insere aqui a fonte de corrente, faz análise, acha a tensão. Tá? Mas sem nenhum controle sobre eles. Né? A gente não tem controle. Aliás, na primeira parte, lá na análise tradicional, a gente fazia, não estava em paralelo, a gente fazia a V1, né? Se fosse próximo do disjuntor, e V12 se fosse longe do disjuntor. Vamos então aproveitar o fenômeno de amortecimento para compatibilizar alguma função dentro do próprio disjuntor, introduzindo o amortecimento de forma artificial. Como eu disse, essa resistência, pessoal, não existe fisicamente no circuito, mas a gente vai introduzir, né? Ele vai fazer parte de um mecanismo de abertura de falta do próprio disjuntor. E como ele é chamado, esse resistor? Resistor de atenuação ou de pré-inserção, né? Então a gente faria isso em duas etapas, né? A gente introduz um resistor em paralelo com contato para amortecer a oscilação e depois de um tempo, no segundo pico, a gente já pode retirar. Vou mostrar para vocês uma curva que vai mostrar isso aí. Isso aí, tá? A gente já pode retirar o resistor. Muito bem, deixa eu tomar uma água aqui. Só um segundo. Então, o que vai acontecer? Olha só, deixa eu dar uma diminuída aqui. Como é o processo de interrupção, né? Nosso estudo começa a partir do momento que a chave se abre, né? E o que vai acontecer? Quando a corrente de defeito é interrompida, né? Aquela corrente de curto é interrompida por esse contato principal, uma corrente residual continuará passando pelo resistor de amortecimento, que é esse aqui. Tá? Esta também vai ser eliminada subsequentemente por meio de contatos auxiliares representados por uma outra chave. Então a gente vai ter uma outra chave aqui, né, para controle, utilização desse R, né, para que a gente tenha essa corrente residual passando por aqui e isso vai diminuir o pico da TRV. Né? Depois de um tempo o resistor é retirar e efetivamente interromper a corrente. Então a gente vai forçar a corrente para um caminho alternativo, que é esse daqui, né? Através de um resistor de atenuação e em seguida eu faço também a abertura dessa chave e faço a abertura do resistor. Então quais são as funções, básicas do resistor de pré-inserção? Reduzir a severidade do TRV, introduzindo o amortecimento, tá? Ou seja, a gente vai controlar o pico da TRV, né? E uma outra coisa que a gente vai fazer também é a distribuição uniforme do TRV entre as câmaras de extinção do ar, né? Na digitalização faltou essa aqui, tá? Entre as câmaras de extinção do ar, né? Porque os disjuntores de subestações, pessoal, de alta tensão mesmo, eles possuem várias câmaras, né? Então, com vários resistores de pré-inserção. Deixa eu mostrar a figura para vocês aqui. Essa figura aqui.
Então imagine que eu tenho várias câmeras, né? Então um pode abrir só uma, todas vão abrir, tá? E a TRV tem que se dividir por aqui, todos esses resistores serão iguais, né? Tá? Então só para vocês terem ideia aí. Vamos continuar lá. Vamos agora então calcular esse resistor, no sentido de controlar o pico da TRV, para não ser severo para determinado disjuntor. Tá? Ou seja, é um mecanismo de atuação para manter a TRV dentro de um patamar de controle. Então, a gente vai controlar a TRV. Dessa forma, agora, o método da injeção de corrente, né, vai haver um outro resistor aqui, que é o nosso resistor para atenuação. Tá? Lembrando que é falta na saída do disjuntor, né? Uma única frequência de oscilação aqui, a falta próxima do disjuntor. Se a gente pegar um circuito equivalente, a gente fica com isso aqui, ó. Então, até então, a gente estava sem esse resistor, fazendo só o paralelo dessa parte aqui, né? E aí, agora a TRV, a gente vai fazer o cálculo considerando o resistor. Lembrando das nossas simplificações, né? Então a gente não vai mais usar essa corrente como uma senoide, e sim como uma reta. E agora a gente começa o equacionamento efetivamente, tá? Então tá aqui. Corrente da fonte, né, de excitação, é aí a soma das três correntes, IL, IC e IE. Tá aqui. Sabemos que IR é V sobre R. Tá? E o IL, 1 sobre L, integral da tensão. E o IC? C dVdt. Muito bem. O que a gente vai fazer? Né? Para acabar com essa integral, a gente vai derivar essa corrente. Derivando essa corrente, a gente fica com 1 sobre R dVdt, né? Porque aqui o R é constante, V é a incógnita, mais 1 sobre L derivada da integral de V é V, né? Mais C dV ao quadrado dt ao quadrado, tá? Muito bem. A gente vai dividir agora todo mundo por C, tá? Olha só. Então tá aqui. Esse por C, esse por C, esse por C, né? E esse aqui, se eu dividir por C, eu já corto. Então por isso que ele some daqui, tá? No método de injeção de corrente, as correntes iniciais são nulas, né? Então a gente vai fazer a transformada considerando as correntes iniciais nulas. Isso vai facilitar a nossa vida no sentido que d e dt é S I de S, vezes 1 sobre C. dVdt é SV de S, vezes 1 sobre RC. Transformada de V é V de S, 1 vezes 1 sobre E. E d ao quadrado dt ao quadrado é S ao quadrado vezes V. Tá? Muito bem, vamos continuar. Vamos agora considerar RC igual a TP e T ao quadrado igual a LC. Tá? Inclusive, T ao quadrado vai ser 1 sobre ômega zero ao quadrado. Olha só. 1 sobre C, S e de S é igual, né? Peguei esse S ao quadrado, coloquei aqui na frente, né? Para ficar o maior grau de S aqui, tá? Aí esse aqui ficou em segundo, tá aqui, ó, 1 sobre TP SV de S, aí TP é RC, mais 1 sobre T ao quadrado, né? O LC aqui é o T ao quadrado, 1 sobre T ao quadrado V de S. Tá? VS aqui, VS aqui, VS aqui, vou colocar em evidência, né? V de S que multiplica S ao quadrado, 1 sobre TP de S vezes S e 1T ao quadrado. Ótimo. Vou isolar esse V de S. Então, V de S é igual a isso, né? Dividido por isso. Tá aqui, ó. Isso dividido por isso.
tá? Muito bem. Agora, nós temos que V de S, né, vai ser I de S, eu isolei, né? Então, V de S é tudo isso aqui dividido por isso, tá? Então, tá aqui, ó, V de S é tudo isso aqui dividido por tudo isso aqui. Tá aqui, ó, tudo isso dividido por tudo isso, né? Se eu pegar esse I de S e colocar aqui na frente, que é o que eu fiz aqui, esse resto aqui é o quê? É Z de S, né? Porque V de S é I de S vezes Z de S. Aqui eu tenho o I de S, coloco ele aqui na frente, o que sobrou é o Z de S. Então esse aqui é o nosso Z de S, tá? Que é aquela impedância operacional que a gente conversou na última aula também, né? É possível descobrir a impedância operacional Z de S diretamente do circuito representado no domínio da transformada. Lembra que nós fizemos isso? Ou achava Z de S fazendo a transformada, que é o que a gente fez aqui, ou fazendo direto do circuito, mas com o circuito representado no domínio da transformada, né? Então, L na transformada é SL, C é 1 sobre SC e R é R mesmo, tá? E a nossa tensão está aqui. O paralelo desses dois nós já fizemos na aula passada, né? A novidade é esse R. Então, é esse Z' aqui. Então, o Z', que é multiplicação pela soma, deu isso daqui, tá? Constatamos lá na última aula, já calculamos anteriormente isso. Agora, então, o Z' vai ficar em paralelo com R. Olha só, R vezes esse, dividido por R mais ele, tá? Eu faço o MMC da parte de baixo, tá? Deixa eu reduzir aqui, que ele ficou grande. Só a parte de baixo está aqui, né? Então, MMC é C, S ao quadrado, mais 1 sobre L. Muito bem. Tudo isso dividido por 1 dá tudo isso, né? Vezes R está aqui. Tudo isso dividido por tudo isso dá 1 vezes S está aqui, tá? Muito bem. Portanto, então, aqui está a parte de cima e aqui a parte de baixo, tá? Copio o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo, eu posso cancelar esse com esse. Então, eu fico com RS, RC, S ao quadrado, mais RC, LC, mais S. Se a gente considerar aqui TP é RC, aqui ficaria TP, né? E T ao quadrado é LC, aqui ficaria T ao quadrado. E aqui ficaria TP também. Olha só, TP é S ao quadrado mais S mais TP T ao quadrado. Tá? Muito bem. O que eu vou fazer? Dividir tudo por TP para esse R ficar sozinho, esse S ao quadrado ficar sozinho. RS dividido por TP, TP, vou cortar esse com esse. S por TP, tudo isso aqui por TP. Tá? Muito bem. E o TP aqui de cima eu vou chamar de RC. Eu posso cortar esse R com esse R. Tá? E se você fizer essa conta aqui, ó, TP dividido por T ao quadrado, dividido por TP, copio o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo, eu posso cortar esse com esse. Dá 1 sobre T ao quadrado. Então, eu fico com SC, S ao quadrado, mais STP, mais 1 sobre T ao quadrado, que é exatamente essa aqui, ó. Essa impedância aqui, fazendo pelo método da transformada. Né? Aqui a gente fez a transformada do circuito e fez o paralelo. Muito bem. Vou voltar lá no V de S, é IS vezes Z, ZS, né? Paramos aqui, ó. Paramos aqui só para mostrar que existe uma outra forma de obter esse Z. Muito bem. Agora a gente vai colocar a função de excitação, que é daquela consideração, né? Lá da folha 33, aquela superposição, né? Agora a nossa corrente é uma reta, tá? Fazendo a transformada,
I de S é VML vezes 1 sobre S ao quadrado. Acabamos de falar no começo da aula. Tá? Então, eu vou substituir esse I de S aqui, ó. Ou aqui, né? Tá? Tá aqui, ó. Substituindo o I de S na fórmula do I de S, tá aqui. Tá? Olha só, aqui era 1CS e S. Então, tá aqui, 1CS, 1S ao quadrado, VML. Corto esse S com esse ao quadrado, né? E juntei esse C com esse L aqui, ó. Então, ficou VMLC vezes 1 sobre S. Dividido por tudo isso aqui, tá? Eu posso pegar esse 1 sobre S aqui e fazer aparecer aqui embaixo, né? Tá? Lembra? Só inverter quando vai para cima, S elevado a menos 1, né? Vai lá para cima, tá? E obtenho esse V de S. Agora, pessoal, vai aparecer um detalhe novo aí, que é esse eta. Tá? O eta é um fator de amortecimento. Né? Então, esse eta vai ser um R dividido por raiz de L sobre C. Percebam que esse R aqui está sozinho aqui em cima. Tá? Porque mais para frente vai ter uma outra variação dessa fórmula, que vai ter um C aqui, e esses dois vão estar sendo multiplicados e não divididos. Mas ele está R que divide raiz de L sobre C. Isso aqui é igual a R sobre Z0. Então, isso aqui é um Z0. Esse Z0 é uma impedância de surto. Né? E isso aqui seria igual a TP sobre T. Z0 ele só depende de parâmetros da rede. L sobre C, que é essa impedância de surto. Se a gente multiplicar essa impedância de surto por esse eta, e esse eta vem de umas curvas já prontas, né? Só para a gente consultar, tá? Aí eu vou obter o valor do meu resistor de pré-inserção lá, ou de amortecimento. Tá? Muito bem, essa parte aqui a gente vai fazer, na verdade, vou passar só a resposta transformada, mas quem quiser tentar, tem que fazer frações parciais, né? E a transformada inversa para chegar nisso daqui, pessoal. Olha só, é grande, hein? Tá? Então, a partir daqui, fazendo a transformada inversa, ó, V de T vai virar, V de S vai virar V de T. Tá? VM, LC, que multiplica T ao quadrado, que multiplica. Abre uma chave. 1 menos, olha a exponencial, que a gente falou quando a gente tem um R, que aparece uma exponencial. Exponencial de menos T sobre 2TP, que multiplica duas parcelas, seno da raiz de 4 eta ao quadrado menos 1, que multiplica T sobre 2TP, dividido por raiz de 4 eta ao quadrado menos 1, mais um cosseno dessa mesma raiz de 4 eta ao quadrado menos 1 vezes t dividido 2tp. Tá? Depois a gente vai ver também, pessoal, que essa expressão ela é genérica, né? E ela se aplica a qualquer caso, mas a gente fala um pouquinho mais para frente disso aí. Então, aquilo que eu comentei para vocês, né? Isso vai representar um amortecimento. Percebam que em regime permanente, né? Isso aqui vai ser igual a zero. Q elevado a menos infinito é igual a zero. E toda essa parcela aqui da direita, se isso aqui for zero, some tudo essa coisa estranha aqui. Tá? E a minha V de T vai ficar Vm L sobre C T ao quadrado. Vai ficar isso aqui, ó. Tá? Porque ali na chave vai ficar 1 menos 0. Isso aqui vai ficar 1. Então, o meu V de T é Vm LC, que multiplica T ao quadrado. Muito bem, levando em consideração a simplificação que I de T é uma reta linear nos instantes iniciais, né, até o amortecimento do transitório, se I de T fosse uma senoide, o que ia acontecer? No lugar do 1, na fórmula, nós teríamos um cosseno de ômega-t, que é uma característica da rede. Tá? Ao invés desse 1 aqui, a gente teria um cosseno de ômega-t. Né? A rede é representada pela função linear de excitação, né, que é uma reta, e não mais pela senoide. Agora, pessoal, como que a variável eta influencia no comportamento desse V de T? Desse V de T aqui. Né?
Vamos dar uma olhada. Se o eta for maior que meio, a gente vai ter uma oscilação subamortecida, né? Tem um pico maior, depois um pico menor. Se ele for igual a meio, é a oscilação criticamente amortecida. Sobe um primeiro pico, praticamente depois já amortece. E se ele for menor que meio, praticamente não tem um pico aqui, tá? Muito bem. A literatura, ela já traz, como eu falei para vocês, umas curvas V de T para diferentes valores de eta, né? Então a gente já tem isso aqui plotado, tá? Para diferentes valores de eta. Forma de um ábaco, onde eu posso buscar uma forma simplificada para obter as soluções desejadas, tá? Portanto, eu não vou precisar plotar V de t, né? Ainda bem, pois já existe uma plotagem padronizada onde busco o valor que eu quero, tá? Uma parametrização que se faz dessa V de t aqui é chamar t' como um t que multiplica o eta dividido por um tn, que é igual a um t sobre t maiúsculo, né? Porque isso aqui vai fazer, a gente vai achar agora um equivalente ao tempo em PU, né? Então a gente vai achar V de t em PU, né? Então esse V barra aqui vai ser em PU, tá? E a gente vai adotar o VM como valor base de tensão, né? Então aqui está aquela fórmula lá, tá? Aquela fórmula grande, deixa eu ver aqui. Essa fórmula aqui, tá? Muito bem. Onde esse cara é a tensão em PU, Vm é o valor base, né? O V de T é o valor atual lá em kV, né? Então, esse V barra é um valor por unidade em relação ao valor base, que é o Vm. Tá? E o Vm é o valor de pico da tensão de excitação. A gente vai considerar também que eta é R sobre raiz de LC, que é igual a RZ0, que é igual a TP sobre T, que a gente já mostrei para vocês, e TPRC, T ao quadrado, LC1 sobre ômega 0 ao quadrado. E pela fixação de valores adequados do parâmetro R, é possível então a gente controlar a severidade do TRV. Dá uma olhada. Aqui estão as curvas melhores plotadas, né? Quando o θ é meio, então um pico alto, depois um pico menor, igual a meio, um único pico, e menor que meio praticamente não tem esse pico. Olha só, então essa aqui são as curvas generalizadas, né? Tá? Considerando aqui o V de t em PU, né? Então essas curvas são as transformadas inversas aqui, disso aqui, né? Para diferentes valores de eta. Daqui a pouco no exemplo vai ficar mais fácil vocês entenderem como a gente achar, né? Mas para cada pico da curva aqui, a gente vai ter um valor de eta, tá? Então, PU, o pico da a cor correspondente, a gente acha o eta. Olha só, por exemplo, né? Se a gente pegar um valor de 1.4 PU, a gente cai na curva laranja. A curva laranja tem um N, um eta de 1.8. Olha só. Então, se a gente quiser um PU de 1.4, a gente cai aqui, ó. 1.4, a gente cai aqui, né? Pico dessa curva laranja. E a curva laranja tem um eta aqui de 1.8. Um PU de 2 praticamente é essa, né? Essa aqui vai ser 100%, né? Tá? Aqui a verde 0,8, essa marrom 4, né? Se o valor de PU tiver no meio aqui, a gente vai ter que fazer uma interpolação, vai ter que aproximar aqui, tá? Mas esse 1.4 tá no pico, né? Então um valor bom aí didaticamente, está no pico aqui da curva laranja, que vai me dar um eta de 1.8, né? Inclusive no exemplo a gente vai usar.
Muito bom, muito bem. Exemplo 2. Utilizando-se a expressão genérica, avaliar o caso particular de TRV se eu não utilizar o resistor de amortecimento. Isso aqui é para a gente confirmar que aquela V de T que a gente achou, ela é genérica e se aplica a qualquer caso. Porque se eu também não usar um resistor de amortecimento, eu poderia usar aquela V de T enorme lá, tá? E a gente cai no caso que nós fizemos anteriormente. Então, imagine que eu não tenho um resistor, né? O que vai acontecer? O resistor, esse R seria infinito, né? Tá? Muito bem. Olha só. VM, então, que é tudo aquilo lá, né? Eu tenho o TP igual a RC, e se o R tende a infinito, sem resistor, né? O meu TP é infinito, tá? O meu N também vai tender a infinito, o meu eta também vai tender a infinito. Né? E olha só, aquela fórmula do eta, se a gente colocar um capacitor aqui em cima, fica dividido por raiz de L vezes C, não mais dividido por C. Tá? Muito bem. Olha só, vamos analisar esse amortecimento. Se esse TP for infinito, esse E é elevado a um número muito pequeno, né? Praticamente zero. Essa parte aqui é 1, né? Então, olha só, eu ficaria com, substituindo aqui todas essas aproximações, substituindo aqui, né? Tem que fazer certinho. Mas eu ficaria com 1 menos 1 que multiplica tudo isso aqui, tá? Se eu pegar só esse termo aqui, olha só, opa, sem o t, tá? Só até aqui. 1 sobre 2tp, raiz de θ ao quadrado menos 1 é igual a 1 sobre 2tp, raiz de 4 eta, né? Ao quadrado, que esse 1 aqui, esse número vai ser muito grande, né? Esse 1 praticamente não faz diferença. Esse TP é RC, tá aqui, né? Esse eta é RC sobre LC, que é essa fórmula aqui, né? Não aquela primeira que a gente passou. 4RC ao quadrado, eu posso tirar da raiz, né? Fica 2RC, que eu já vou cortar com esse 2RC, né? E o que vai ficar aqui? Vai ficar raiz de 1 sobre LC, que é 1 sobre raiz de LC. O que é isso? Ômega zero. Então, toda essa parte aqui é ômega zero. Ou seja, mesma expressão sem o resistor. Então, se eu usar resistor infinito, resistência infinita, essa expressão aqui é genérica para todos os casos, tá? É lógico que a gente usou essa aqui que é reduzida. Muito bem, pessoal. Partindo aí para o final, né? Vamos fazer um exemplo 3. Só já adiantando, vocês vão refazer estes exemplos aí para entregar, tá? Vai ser a atividade. Então, olha só. Determinar o valor do resistor de inserção para que o valor de pico da tensão de restabelecimento de cada fase do disjuntor seja 70% do valor de pico sem amortecimento. Então, esse exemplo, ele fecha o nosso conceito. A gente quer controlar a TRV de pico a partir de um resistor. Controlar enquanto? Eu quero 70% do valor que eu atingiria, que valor que seria atingido sem esse resistor de pré-inserção. Então vamos lá, vamos começar aqueles cálculos que a gente já conhece, né? Nem vou perder tanto tempo aqui. Nível de curto-circuito, 25.000 MVA, tensão 345 kV, capacitor 25.000 picofarad, né? E o curto perto aqui do disjuntor. Então VM pela 345 vezes raiz de 2 dividido por raiz de 3, né? Para fazer fase neutro. 281,7 kV eficaz, né? Tá. Reatância de curto-circuito indutiva, né? Reatância de curto-circuito. 345 ao quadrado dividido por 25.000, né? Tensão ao quadrado dividido pela potência, 4,76 ohms. L, a reatância dividido pela o ômega, né? 2πf.
16,6 miliem. Ômega 0, 1 sobre raiz de LC. Então, L é 12,6 mil, vezes 25 mil vezes 10 elevado a menos 12, que é o pico, né? Tá? Daqui. Picofarad. Aproximadamente 56.343 radianos por segundo. O meu F0, o ômega 0 dividido por 2π, né? Porque o ômega 0 é F0 vezes 2π. Aproximadamente 8,97 kHz. Tá? Até aqui nenhuma novidade, porque já fizemos bastante, inclusive no início dessa aula. Agora, então, é o seguinte. Nós estamos trabalhando, né, com uma TRV máxima de no máximo 2 VM. Ou seja, máximo 2 PU. Nós queremos uma TRV, né, de no máximo 70%. Então, 70% de 2 VM, né, que é igual a 70% de 2 PU, é 1.4 PU. Então, essa TRV tem que chegar no máximo a 1.4 PU. Tá? A TRV máxima, a gente sabe que é 553, duas vezes essa VM aqui. 563,4 kV. Se eu quero 70% desse valor, eu preciso de uma TRV de 394 kV, tá? No máximo. Acho que ficou faltando um valorzinho aqui, depois só confirmar esse cálculo aqui, tá? Muito bem. Vamos só calcular o Z0 que a gente vai precisar, é raiz de LC, né? Z0, a impedância de surto, só depende dos componentes da rede. 12,6 mH dividido por 25.000 picofarad. 709,92. Olha só, lá das curvas generalizadas, aquela curva que eu mostrei para vocês, lembra? O pico em 1.4 PU que eu enfatizei é o pico da curva laranja e eu vou ter um eta de 1.8, né? Então é aqui, né? Ó. PU 1.4 é o pico aqui da curva laranja. Curva laranja tem um eta de 1.8. Portanto, o resistor de pré-inserção, que é igual a eta vezes a impedância de surto, 1.8 vezes 709,92. Então, o resistor é de 1.277 ohms. Então, olha só, sem resistor, a TRV chega em 553,4 kV. Com o resistor de 1.277 ohms, a TRV máxima é 394,4 kV. Aqui faltou o 4, aqui, né? E aí, pessoal, é o seguinte, se eu tenho um disjuntor que só aguenta isso aqui, né? Ele não aguenta isso, eu posso, nas especificações, eu posso usar um resistor desse valor, né? Então, lá na especificação do resistor, do disjuntor, vai ter o nível de TRV que ele suporta, né? Se a TRV for maior que ele suporta, eu posso usar esse resistor para controlar o amortecimento, né? Deixa eu mostrar a curva aqui plotada. Olha só. Então, em 1.4 ele atinge o primeiro pico, né? O segundo pico, se você perceber, ele já não atinge nem 1.1 PU. Então, passando esse primeiro pico aqui, já poderia abrir essa chave para desconectar o resistor, tá? Deixa eu só analisar um detalhe aqui. Dessa forma, então, para a próxima aula, pessoal, vocês vão fazer, para a próxima aula, né? Na verdade, como forma de avaliação, lá o nosso trabalhinho, vocês vão refazer os exemplos apresentados em aula. Certo, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar, tá?